Aqui quem fala é o professor Robson. Bem-vindo a mais uma aula aí. Só que hoje vai ser advérbio. Por isso aí, ó, conhecimento linguístico, advérbio e locução adverbial. Os advérbios são palavras invariáveis que modificam o sentido dos verbos. Palavras invariáveis, ou seja, eles não têm aquela variação de gênero e de número. Tá certo? Tanto faz quando você faz para o feminino ou masculino, são palavras invariáveis. Beleza? Os advérbios atuam de diferentes maneiras quando relacionado aos verbos. Logo, os advérbios, eles relacionam-se aos verbos, ou são modificadores dos verbos, dos adjetivos e dos próprios advérbios. Os advérbios modificam os verbos, os adjetivos e o próprio advérbio. Veja os exemplos. Chegou tarde do trabalho, hein? Chegou tarde aqui, está modificando está dando uma circunstância ao verbo aí chegar. Por isso, advérbios são palavras invariáveis que modificam o verbo, dando uma circunstância a esses verbos. Chegou tarde, certo? Chegar aí tarde aí é uma circunstância do verbo chegar, certo? Porque podia chegar cedo, podia chegar tarde. E olhe que vim depressa, vim depressa. Depressa aqui está modificando o verbo vir. Pois estou extremamente ansiosa, gente. Extremamente, aí é um advérbio que modifica aí o adjetivo ansiosa. Para ver o último episódio da série. Beleza? Logo, tarde é um advérbio de tempo que modifica o verbo chegar. Depressa aí é um advérbio de modo que modifica o adjetivo vir, e extremamente é um advérbio de intensidade que modifica o adjetivo ansiosa. Se eu colocasse aqui, ela está meio ansiosa. Apesar de ser feminino, o meio aqui seria meio ansiosa. Porque meio aí é um advérbio invariável. Só se usa meio. Estou meio cansado, ou ela está meio cansada. Chegou tarde do trabalho. Isso é o que foi escrito lá. Beleza? Tarde, advérbio de tempo. E olhe que vim bem depressa. Beleza? Estou extremamente ansiosa. Bem aí, advérbio de intensidade. Logo, tarde modifica o verbo, bem modifica o próprio advérbio depressa. Olhe que vim bem depressa. E extremamente modificando também, como eu já tinha falado no texto anterior. Vamos ver agora as locuções adverbiais. Gente, é o mesmo advérbio, só que usa mais de uma palavra, certo? São algumas expressões. No lugar de ser uma palavra só, são expressões, como é o caso do às vezes. Dinho, seus reflexos são bons. Ou melhor, Dinho, seus reflexos são bons, está perguntando. Às vezes, depende muito do espelho. Se bem que ele não entendeu. O reflexo que ele está vendo aí não é dependendo do espelho. Mas vamos lá. Classificação dos advérbios e locuções verbais. Gente, eu
tinha falado que advérbios indicam circunstâncias, e essa circunstância é o que faz a classificação dos advérbios. Primeira classificação, os advérbios que indicam afirmação. Olha eles aqui, sim, certamente, seguramente, cada um desses é um advérbio. Realmente, deveras, beleza? Se eu usar esse mesmo advérbio como locução, veja que eu utilizo, com certeza, certamente eu uso uma palavra só, e com certeza eu uso duas. Sem dúvida, ou seja, seguramente. Sem dúvida eu uso duas palavras, uma preposição e um advérbio. Por certo ou certamente, de fato, ok? Ou realmente. Veja na negação, não, tampouco, absolutamente, jamais. Eu também posso dizer de modo nenhum ou não, de jeito nenhum, é um não. Em nenhuma hipótese. Veja que são 3 palavras para formar uma locução. Por isso chama-se expressões. Expressões, beleza? Logo, a classificação em afirmação, negação, aí tem o advérbio e tem a locução adverbial. Depois temos ainda, dando continuidade, a circunstância de dúvida. Talvez, quiçá, acaso, porventura, provavelmente, possivelmente, eventualmente. Mas aqui na locução é por certo, quem sabe. Talvez, quem sabe. Beleza? Tempo. Está aqui todos os advérbios de tempo. Os advérbios e as locuções adverbiais. De lugar. Aqui, ali, acolá. Veja como o tempo é fácil, gente. Hoje, amanhã, ontem. O de lugar. Aqui, lá, acolá, atrás. Tá beleza? Em cima, por baixo. Olha o de modo. Bem, mal, assim, depressa, devagar, lentamente. É as claras, as cegas, escondidas. Intensidade, também como é muito fácil de identificar. Muito, pouco, ou é muito ou pouco. Meio, bastante, quase, mais, menos, ainda, bem, mal. Aqui, de muito, de pouco, as locuções adverbiais. Por isso, gente, tá tão diferente assim, advérbio de intensidade. Ou seja, as obras não ficam concentradas, o não aqui, beleza? Definitivamente modo, de vez em quando locução adverbial, muito intensidade, locução adverbial de afirmação sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, locução adverbial de afirmação. Advérbios interrogativos. Advérbios interrogativos. Quando empregados em frases interrogativas, tanto em perguntas diretas, quanto em perguntas indiretas. Alguns advérbios indicativos de tempo, lugar, causa, modo. Como você descobriu isso? A interrogação. Como, onde, por quê, quando, aonde. Veja que ele fica no início de palavras interrogativas. De palavras não, de expressões interrogativas. Em perguntas indiretas, ele fica no meio. Aí os advérbios interrogativos. Gente, flexão dos advérbios. Mas flexão enquanto grau. Não enquanto gênero masculino e feminino. Enquanto grau. Que graus são esses? Professor, quando eu estou comparando uma coisa a outra, eu tenho um grau de comparativo. Veja aí, grau de superioridade. Eu comparando alguém. Alguém arremessa mais longe que. Alguém corre mais velozmente que outro. Alguém faz um serviço melhor que outro. Por isso é um grau comparando duas pessoas e aqui superioridade.
Quando eu comparo com inferioridade, por exemplo, alguém joga uma pedra menos longe que alguém, corre menos, certo? E alguém faz um serviço pior que outro, beleza? Veja o grau de igualdade. Ele joga tão longe quanto o outro. Ele corre tão rapidamente como o outro. Beleza, gente? E assim a gente encerra aí o grau. Vamos agora para as atividades. Beleza? Eu vou passar aqui uma atividade sobre vamos lá. Pergunta, texto para as questões 1 a 5. Tudo é sobre esse texto, gente. É um pequeno poema aqui de Jaime Ovalle. Ó, quando hoje acordei, ainda fazia escuro. Chovia. Chovia uma triste chuva de resignação, como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite. Então me levantei e bebi o café que eu mesmo preparei. Depois me deitei novamente, acendi um cigarro e fiquei pensando, humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei. De Manuel Bandeira, bonito, né? Por isso, gente, ó, primeira pergunta, você vai destacar os advérbios. O que é destacar? Basta sublinhar. Hoje, advérbio de tempo, ainda. Destaque todos os advérbios. Substitua agora os advérbios. Esse aqui, ó. Substitua o novamente e o humildemente, dois advérbios, por locuções adverbiais. Eu disse a vocês que locuções é um advérbio que contém duas palavras. Ó, novamente. O que é novamente? De novo. Não são duas palavras? Baixa uma. Beleza? O que é humildemente? Com humildade. Não é simples, gente. No segundo verso, você vai usar advérbio hoje por uma circunstância de tempo. Não, desculpa. Você vai indicar a circunstância hoje e indicar a circunstância desse. Indica qual é a circunstância de humildemente. Beleza? Tá vendo esses 4 alternativas? Você vai agora identificar os advérbios. É só sublinhar, não vai marcar alternativa nenhuma. Você vai sublinhar, certo? Ó. Aí você vai escrever no caderno, bota lá, contei rapidamente. Aí sublinha. Tá certo? Aí vai, sempre tiver, ó, o sempre também é um advérbio. Você só vai destacar, porque eu não posso destacar, porque quem tem que fazer é você. Acrescente os advérbios às frases seguintes, com as circunstâncias. Gente, a empresa lucrou. Aqui é uma expressão. Você vai botar uma intensidade nessa expressão. Aí você vai botar a empresa lucrou bastante. Ó, bastante é um advérbio de intensidade. É só acrescentar. A empresa lucrou bastante. Se você fosse acrescentar tempo, aí você faz outra frase, bota a empresa lucrou. Não está no passado, lucrou ontem. Lucrou ontem. Ou mês passado, como queira. Se você quisesse botar em um de lugar, a empresa lucrou, a empresa lucrou na capital, ou lucrou no interior também, certo? Ou lucrou aqui, lucrou lá, lucrou aqui muito, a empresa lucrou. Aqui, lá, acolá. Nas frases, abaixo, indique a circunstância expressa. Ó, bem, bastante. Que circunstância é? Essas circunstâncias aqui, ó. Bem é uma circunstância aí de modo. Bastante, intensidade, e assim vai. É só botar ao lado. Bem aqui é um advérbio de modo. Beleza? Intensifique o sentido
Intensifique o sentido dos advérbios, destacando os advérbios de intensidade. É só botar, gente. Ó, não sabia que você dirigia muito mal. Ó, fácil, né? Agora escreva toda a frase. Não sabia que você dirigia muito mal. É só intensificar o próprio advérbio mal. Certo? Substitua as locuções adverbiais por um adjetivo. Aqui não tem uma locução, não são duas palavras. Ó, com a chegada da polícia, os jogadores saíram às pressas, ou seja, saíram apressadamente. Você vai botar uma palavra só. Apressadamente é advérbio e aqui é uma locução adverbial. De repente, repentinamente. Em breve ou brevemente. Certamente vou usar a camisa. Gente, obrigado aí pela atenção. Respondam no seu caderno essas questões de 1 a 9 e deixe registrado lá no seu caderno. Quem quiser me mandar via WhatsApp, tá beleza. Quem não, pode deixar no caderno. Ok? Muito obrigado. Tchau.